O presidente Lula, ele assinou, como a gente trouxe aqui no destaque do início do Brasil Agora, ele assinou essa nomeação do ministro Paulo Pimenta em um novo cargo. Paulo Pimenta vai deixar a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e vai assumir o cargo de secretário extraordinário para apoio da reconstrução do Rio Grande do Sul. O ministro, ele vai despachar em um escritório na sede da Caixa Econômica em Porto Alegre. Essa é uma forma do governo federal que o governo federal encontrou para tentar ali aproximar as ações, estar mais próximos. O ministro Palaciano agora deixa o Palácio do Planalto e vai estar lá de perto, mais pertinho, para poder garantir aí essa mínima atenção direta do governo federal. E inclusive, Murilo, quem vai chegar aqui com a gente para tratar desse tema, que é um tema ali espinhoso, você trouxe no começo do jornal, Murilo, que era meio que uma saída honrosa para Paulo Pimenta, porque ele estava enfrentando uma certa resistência àquele fogo amigo dentro do próprio Palácio do Planalto, e a gente tem agora aqui Leonardo Cavalcante, nossa presença garantida todas as semanas aqui no Brasil Agora, para falar exatamente disso, né, Léo? E essa nomeação de Paulo Pimenta, Léo, ela vem para tentar amenizar os ânimos ali dentro do Palácio do Planalto, vem como uma forma de aproximar mesmo o Palácio do Planalto. Você vê alguma coisa além ali que a gente não está vendo por trás dessa nomeação? Muito bom dia, Léo. Bom dia, Yasmin. Bom dia, Murilo. Como estão? Bem, eu acho que primeiro ponto, a gente tem que considerar a saída do Paulo Pimenta, como o Murilo já falou, né? A tarefa de um estrategista de comunicação dentro do governo não é fácil. Não é garantia de que a saída do Pimenta, os índices do governo e o governo descolar dessa polarização política, ela vai acontecer. Não é uma tarefa fácil, a gente sabe da dificuldade, inclusive do próprio presidente Lula, né? Tem algumas ações e algumas falas do próprio presidente Lula que acabam atrapalhando a própria estratégia política. Não estou aqui defendendo o Pimenta em relação à estratégia política do Pimenta. Estou falando que é uma tarefa muito dura. Por quê? Porque o presidente Lula é um político experiente, é um político testado, é um político que tem a memória. Geralmente, Yasmin, Murilo, quando a gente toma determinadas ações em qualquer campo pessoal, profissional, de estratégia política, a gente vai a partir do que deu certo. E muita coisa em relação à estratégia política do presidente Lula deu certo. Em determinado momento, por conta dessa mudança do próprio cenário eleitoral, dos próprios movimentos políticos, eleições hoje não são mais feitas em comício, são feitas em rede social. A gente sabe disso, não é de hoje, mas cada vez mais são redes sociais que fazem aí esse palanque político. Então essa tarefa do Pimenta não era uma tarefa fácil. Vai facilitar agora? Se sabe, continua sendo difícil, independente aí da pessoa que ocupe esse cargo, que ocupe efetivamente essa missão. Até porque tem uma divisão muito grande dentro do governo em relação à comunicação política. Inclusive, a própria primeira-dama, Janja, né, que ontem deu um pito ali no Pimenta, que o Lula estava falando, ele estava ali no celular, ela vai, coloca a mão nele ali para dizer, preste atenção aqui. Enfim, também tem essa divisão interna em relação à política do governo. E, no final das contas, quem toma, né, a decisão por essa política é o próprio presidente Lula. Então, assim, o principal responsável por esse não deslocamento dessa polarização do governo é o próprio presidente Lula. Pensando agora nessa nova missão do Pimenta em relação ao Rio Grande do Sul. Vale lembrar também, aí como memória política, a tragédia do Katrina nos Estados Unidos em 2005. O presidente Bush, na época, foi acusado de não investir, e se investir, o governo não está presente em relação àquela tragédia ali do Katrina, em relação ao furacão Katrina. Então o governo Lula, apesar da gente ter no Brasil esse desastre do Rio Grande do Sul, ele tem um ineditismo muito grande,
tem eventos tanto políticos, eventos naturais, tanto no Brasil quanto experiências políticas anteriores. Então o governo diz, não, vamos estar presente, até porque a dificuldade do governo do Rio Grande do Sul é clara, não há, né, e aí não é necessariamente culpa do governador, ou do prefeito, ou dos prefeitos em relação a essa retomada dessa reconstrução, é porque de fato é uma tragédia, é um estado que está completamente devastado, quase completamente devastado. Então o governo escolhe ali estar presente naquele momento. Qual é a dificuldade aí? É que a escolha de um nome é um nome que é um potencial candidato, vai disputar, já dá para a gente falar isso. Se fosse a eleição fosse hoje, Pimenta seria o candidato do PT ao governo. O PT quer retomar o Rio Grande do Sul como região política, né, como estado político. O PT sabe da dificuldade que tem no sul do país, no centro-oeste do país, então sabe desse movimento, dessa necessidade, e aí vem o Paulo Pimenta. Claro que aí tem um estranhamento ou uma reação, uma irritação dos próprios atores do Estado, né? Veja, por exemplo, o próprio Eduardo Leite, que tem o vice-governador, que é um pretenso candidato, também o prefeito de Porto Alegre é um pretenso candidato, ambos do MDB, no Rio Grande do Sul. Então claro que tem um movimento político que, iniciado pelo governo a partir de uma estratégia de que precisa estar presente, agora é um risco grande também. Esse movimento ele pode dar certo? Pode, porque vai ter uma pessoa lá no Rio Grande do Sul que vai fazer essa interlocução, que vai falar, vai estar o tempo todo na mídia, dividindo espaço com prefeitos, dividindo espaço com o governador, mas é claro que é um risco. Por quê? Porque pode chegar em determinado momento e a própria população ali do Rio Grande do Sul pode avaliar que houve ali uma escolha mais política do que técnica. É isso que está em jogo. Agora, o governo, de fato, está arriscando, e não só está arriscando no sentido de ter uma presença no Estado maior, para que também essa conta não venha para o presidente Lula daqui a poucos meses, né, nos próximos movimentos políticos, mas também que tenha ganhos políticos em relação ao Estado. Mais uma vez, é um movimento arriscado? Só o tempo dirá se o governo acertou ou não? Sim, só o tempo dirá. O que a gente pode analisar aqui, Murilo e Yasmin, são essas hipóteses, essas nuances políticas em relação a essa decisão do governo. Léo, esse ponto que você traz de que é uma operação arriscada, realmente é, né? Porque se Pimenta se coloca como essa vitrine do governo federal no Rio Grande do Sul e acaba derrapando, né? A gente sabe que esse momento é um momento de revolta, um momento de tristeza. Acaba que essas pessoas, as autoridades, são as que mais recebem críticas, né? Elas ficam ali como vidraças. Acaba sendo um risco político também para o presidente Lula. Agora, Léo, eu queria falar sobre a Secretaria de Comunicação, porque, como a gente vem falando aqui, né, saída honrosa, chame como quiser, mas Pimenta sai de um posto que estava sofrendo críticas. Na sua avaliação, Lula deveria optar por um perfil mais técnico, digamos assim, para a SECOM, alguém que conhece a máquina da comunicação, que consiga, por exemplo, bater de frente com a frente da direita, né, que tem uma força muito grande nas redes sociais, porque, na sua avaliação, o governo está conseguindo fazer frente aos opositores nas redes ou ainda está difícil? Não, é difícil, eu estou falando, eu falei no início aqui, Murilo, não é uma tarefa fácil, não tem uma mágica em relação a isso. O bolsonarismo, né, e os atores bolsonaristas, eles conseguiram entender essa lógica dessa nova frente, dessa nova comunicação e da forma como se atua, seja com uma atuação legítima, seja a partir de fake news, e a gente sabe que esse movimento da direita atua muito em relação a fake news. Verdade seja dita, a esquerda também ocupa muito esse espaço dentro das fake news, mas claramente, do ponto de vista agora recente, da história recente brasileira e mundial, isso foi um espaço muito mais, vamos dizer assim, desenvolvido, ocupado pela direita. Né? Então, é muito difícil. Por exemplo, o próprio discurso da liberdade, se você for ver, Bolsonaro, em determinado momento, a gente já falou sobre isso aqui,
próprio discurso da liberdade em relação à não vacina, em relação a armas, em relação à própria regulação das redes sociais, é um discurso que a esquerda, ou pelo menos o PT e o governo federal, não consegue ainda contrapor esse tipo de discurso de censura ou coisa parecida, que na verdade não tem nada de censura. O que se está querendo é que a gente tenha regras claras em relação a, por exemplo, regulação de redes sociais, ou em relação ao uso de armas, ou em relação à própria necessidade de vacina no perfil mais amplo em relação à saúde pública. Mas, de alguma forma, quando esse conceito ele passa a ser de liberdade, isso já cria um problema em relação ao enfrentamento. Estou citando só um caso, na verdade. Então, não é uma tarefa fácil. Não sei como é que o governo vai se movimentar. O governo Lula, durante a campanha, conseguiu neutralizar, de certa forma, ali, a partir do TSE, os ataques em relação à própria campanha e conseguiu avançar, tanto que ganhou uma eleição difícil, uma eleição que ficou ali em votos mínimos, mas conseguiu ganhar. Então, se tem uma movimentação ainda muito incipiente, se vai dar certo ou não, essa ida do Pimenta, claro que o governo está abrindo mão ali de uma pessoa tratando exclusivamente ali de uma comunicação social do governo para ter uma atenção voltada para a tragédia. Então o Pimenta ele sai desse jogo muito claramente, né, com uma tentativa de avançar politicamente no Rio Grande do Sul e também fazer esse esforço em relação ao governo federal lá, mas essa substituição eu não vejo com uma certa... não sei se é só mudando as peças, nesse caso, que o governo vai conseguir se deslocar da polarização. Por que eu falo de se descolar da polarização? Porque o governo Lula ele vem ali perdendo determinados apoios significativos, mas o principal ponto é que o governo não consegue se deslocar daquela polarização que vem desde a campanha passada, desde a campanha de 22. Então, a principal tentativa, o principal objetivo do governo é se deslocar dessa polarização. Fazer isso nesse país polarizado, neste momento como está hoje, não é uma tarefa fácil, não é uma solução tão simples. Tanto não é, quanto até por conta dessa própria divisão interna do governo em relação à comunicação. Tem que ser uma pessoa muito forte, que tenha uma centralização, que controle e que acerte nas decisões. Caso contrário, não vai resolver, vai continuar ainda nessa patinando. Pimenta não necessariamente um balanço de gestão do Pimenta, tem que olhar alguns outros pontos, na verdade, vários pontos aí. Não se pode dizer que fez uma gestão má ou ruim, ou boa, mas de qualquer forma, ele não conseguiu, como todo governo, se deslocar dessa polarização. Murilo e Yasmin.